Olá, bem-vindo ao Panorama. Confira agora os destaques da edição de hoje, quinta-feira, 13 de maio. No nosso giro de notícias, Caixa Econômica vai doar parte dos lucros para ações de preservação ambiental. Prefeitura de Manhuaçu publica depoimentos em alusão à Semana da Luta Antimanicomial. Deputado visita bombeiros de Caratinga para entregar veículo e equipamentos. E você vai ver ainda hoje. CEMIG amplia a campanha de negociação de débitos para clientes residenciais. No nosso quadro sobre saúde mental, vamos dar início a uma série que vai falar sobre as emoções. E ainda, 13 de maio, completam hoje 133 anos da abolição da escravatura no Brasil. Você vai conferir essas e outras notícias a partir de agora. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco vai doar parte do lucro para ações de preservação ambiental. O banco assinou, inclusive, um protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente para aderir ao programa Adote um Parque e custear conservação dos parques nacionais. O que nós faremos todo ano, presidente, é preservar mais de 3,5 milhões de hectares. Isso é maior do que vários países no mundo, vários estados de países grandes, e mais do que preservar. Quando a gente anunciou semana passada, presidente, em Rondônia, um dia depois, nós fomos à floresta Bom Futuro, uma floresta de 100 mil hectares, que tinha 300 mil hectares, presidente. Mas houve desmatamento. Sabe quando? Em governos anteriores. Porque neste governo não foi a redução de 300 mil para 100 mil. Pelo contrário, existem 16 mil hectares nessa floresta desmatados, e o que este programa vai fazer, além de manter a floresta, é plantar 10 milhões de árvores. Então, além da gente manter a floresta como existe hoje, nós vamos recuperar a floresta que existia e que, quando nós assumimos, não existia mais. Foi divulgado em alguns sites do estado a aplicação de doses de vacinas de diferentes fabricantes em 2 idosos na cidade de Manhuaçu. A Secretaria de Saúde da localidade deu esclarecimentos sobre a situação. Nós tivemos um caso que nós notificamos, houve uma falha mesmo entre a primeira e a segunda dose, e prontamente, assim que descobrimos, fizemos o contato com as autoridades responsáveis em nos monitorar e nos acompanhar, e nos orientaram. O paciente, o usuário foi acompanhado, foi a família orientada, nós encaminhamos a ele ao infectologista, e a orientação que a gente tem de uma nota informativa do Ministério da Saúde é que não se aplica uma terceira dose. Ao longo desta semana, a Prefeitura de Manhuaçu tem trazido em suas redes sociais depoimentos daqueles que atuam no tratamento de pacientes do CAPS em alusão à Semana de Luta Antimanicomial. As falas têm o objetivo de tirar o estigma e desmistificar o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos, encorajando quem sofre a procurar ajuda e quem está de fora a ter empatia com aqueles que são tidos como loucos. Eu tenho muito orgulho de estar na saúde mental e de pertencer à equipe de saúde mental aqui do município. A gente está num momento em que a saúde mental ela é ainda mais importante devido a todas as mudanças que a gente está tendo do coronavírus, e nesse momento as pessoas estão percebendo como é ficar dentro de casa, ter dificuldade no convívio social, ter limitações no convívio social, e essa experiência já é vivida há muito tempo pelos pacientes que precisam do serviço de saúde mental. Falando do trabalho da psicologia, é um trabalho muito importante nesse processo, tanto no primeiro momento, quando ele está numa crise, num problema emocional mais sério, mais agudo, quanto na fase do tratamento em que já há uma melhora, mas ele precisa do suporte para poder, que a gente chama de reabilitação, e de voltar à vida normal na sociedade, e poder ter uma convivência normal na sociedade. E a gente está conversando um pouquinho aqui também porque estamos próximos do dia 18 de maio, é o dia do enfrentamento, é o dia da luta antimanicomial, justamente para combater o estigma que existe
com o paciente mental, às vezes é um paciente que a sociedade exclui, não está pronta para lidar com os problemas, né, relacionados assim, à saúde mental. Isso gera preconceitos, isso gera exclusão, e é justamente o que a gente quer, a gente procura eliminar. Tanto preparar o nosso paciente para poder ter esse convívio com uma sociedade que exclui, mas a gente também precisa transformar a sociedade, e esse dia representa justamente isso. O deputado estadual Charles Santos visitou Caratinga para fazer a entrega simbólica de equipamentos ao Corpo de Bombeiros. Por meio de emenda, o parlamentar ainda conseguiu um veículo que já está sendo utilizado pelos militares. Independente da ocorrência que chegar para a gente, independente da dificuldade, independente das nossas limitações, a gente vai ir lá e vai resolver a ocorrência. Porém, com um investimento igual o deputado fez na nossa corporação, a gente consegue atender de forma muito mais rápida, mais segura, mais eficiente. É um agradecimento não só da gente, da corporação, do deputado, mas a gente estende um agradecimento de toda a população de Caratinga, que diretamente e indiretamente está sendo beneficiada, está sendo mais protegida, mais segura, com atendimento de melhor qualidade, um atendimento mais eficiente. Quando você faz uma indicação para uma corporação tão séria quanto o Corpo de Bombeiros e para a Força de Segurança, a exemplo da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, para a Força de Segurança Pública do Estado, você está investindo em vidas, você está protegendo a população. E eu tenho esse compromisso desde 2020, que foi o primeiro ano de indicações que nós tivemos oportunidade, né, de fazer mais de R$1.200.000 investidos na Força de Segurança Pública. E este ano, aproximadamente, mais R$1 milhão também. Então, estamos investindo em vidas. Entendendo a necessidade de beneficiar mais clientes em situação de dificuldades devido à pandemia, a CEMIG anunciou que está ampliando a sua campanha de negociação de débitos. Nesta segunda fase, está sendo oferecido a todos os clientes residenciais a oportunidade de dividir os débitos em até 12 parcelas mensais, sem juros, via cartão de crédito, mesmo que possuam financiamentos ativos com a companhia. O parcelamento nessas condições está disponível apenas para quem optar pela negociação por meio dos canais digitais da empresa. O interessado em parcelar a conta de luz deve acessar o site atende.cemig.com.br ou fazer contato pelo WhatsApp 31 3506 1160, enviar um oi e escolher a opção Pagamento de Contas. Preferencialmente, o cliente deve atualizar seus dados de e-mail e telefone, além de cadastrar a conta por e-mail utilizando os canais. Percebendo a necessidade de beneficiar mais clientes neste momento de pandemia, a CEMIG está ampliando a sua campanha de negociação. Nesta segunda fase, os benefícios serão ofertados também para os clientes da classe residencial, que poderão parcelar suas faturas em até 12 vezes sem juros através do cartão de crédito nos canais digitais da companhia. Para realizar a negociação, os clientes devem procurar o site atende.cemig.com.br ou WhatsApp 31 3506 1160, onde o parcelamento das contas através do cartão de crédito sem juros estará disponível e o próprio cliente faz a negociação sem precisar sair de casa. Pelo site, os clientes poderão quitar as faturas por meio de cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, mesmo com financiamento ativo. Basta realizar o login, selecionar a instalação que possui débito em aberto e, posteriormente, o serviço segunda via e pagamento de contas. Em seguida, o cliente poderá verificar que existe a opção de seleção de débitos e a possibilidade de realizar o pagamento com a utilização de cartão de crédito ou débito. Mesmo clientes que tenham parcelamento ativo com a CEMIG poderão renegociar suas faturas através do cartão de crédito sem juros. Importante destacar que o parcelamento tradicional continua ativo, mas a opção de parcelar sem juros é disponível apenas através do cartão de crédito, onde a CEMIG recomenda que os clientes utilizem esta opção.
O interessado pode realizar o cadastro para débito automático em um banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. Além das opções citadas, há também um telefone específico para o parcelamento de débitos, o 0800 721 7003, que atende das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde aos sábados. As condições estarão disponíveis até o próximo dia 20 de maio. Outra opção de pagamentos que traz bastante facilidade e também está disponível aos clientes é o cadastro no débito automático para o pagamento de suas faturas. Esse cadastro pode ser realizado tanto na CEMIG quanto no banco de sua preferência, utilizando o código disponível na própria fatura de energia elétrica. A CEMIG espera contribuir com esses clientes, trazendo maior fôlego financeiro neste momento tão difícil. E se quiser saber mais detalhes sobre a campanha de negociação de débitos, você pode acessar www.cemig.com.br. O nosso quadro sobre saúde mental dá início a uma série que vai falar sobre as emoções. E o tema de hoje é a importância das emoções para o nosso desenvolvimento. Veja a seguir o que a psicóloga Cristine Nassif traz sobre esse assunto. As emoções têm um papel muito importante no nosso desenvolvimento. Quando pensamos em emoções, falamos de reações afetivas intensas que desencadeiam processos bioquímicos no nosso organismo, ou seja, reações fisiológicas que vão acontecer de forma, então, automática diante de estímulos, sejam externos quanto internos. Quando pensamos em estímulos externos, podemos pensar, por exemplo, numa reação de medo. Quando acontece uma situação inesperada em que sentimos medo, o nosso corpo desenvolve essas reações, de alterar a respiração, mudar os batimentos cardíacos, ficar mais alerta, pupila dilatar, exatamente como um mecanismo de defesa, o famoso luta ou fuga. Um outro aspecto, quando pensamos também nos estímulos, também os estímulos internos, ou seja, pensamentos, lembranças de situações às vezes desagradáveis, como, por exemplo, pode surgir a emoção, a tristeza. Mas também podemos pensar que tem esse aspecto positivo e que normalmente nós não damos conta. Ou seja, as emoções elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento, porque elas vão trazer essas reações, mas como elas são inconscientes, são reações automáticas, tendemos a pensar que as emoções elas têm esse aspecto negativo. Por exemplo, quando falamos de raiva, medo e tristeza, é comum as pessoas pensarem somente no lado negativo dessas emoções, mas todas elas apresentam um lado positivo que podemos utilizá-la para o bem, utilizá-la para o nosso desenvolvimento. Então é isso que a gente vai falar nos nossos próximos encontros. Em cada um deles vamos falar sobre a raiva, sobre o medo e a tristeza. São emoções básicas, são emoções comuns, que acontecem a todas as pessoas, mas que tem esse aspecto positivo. Então, nós vamos tirar o que é ruim e pensar nas emoções como um grande aprendizado e como uma questão positiva na nossa vida. E no quadro Oportunidades, você fica por dentro das ofertas de emprego na nossa região. Veja! Acabador de mármore e granito. A vaga é para trabalhar em Raul Soares. É necessário ter experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e habilitação B. Cortador de mármore, auxiliar em marmoraria. Esta vaga é para trabalhar em Raul Soares e é necessário ter experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e habilitação B. Agente de segurança com experiência na carteira de trabalho e curso de formação na área de segurança. Armazenista, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Carpinteiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho.
atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Cobrador externo, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, além de habilitação A e motocicleta própria. Eletricista de instalações comerciais e residenciais, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter habilitação A ou B. Farmacêutico com ensino superior completo em farmácia. Instalador de alarmes residenciais. É necessário ter experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Motorista de caminhão para trabalhar com materiais de construção, com experiência na carteira de trabalho e habilitação D. Repositor de mercadorias, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e habilitação A ou B. Recepcionista de hotel, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática e disponibilidade de horário. Pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Servente de pedreiro, é necessário comprovar experiência na carteira de trabalho. Saladeiro para restaurante, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Vendedor interno, balconista para loja de peças e equipamentos, com experiência em vendas na carteira de trabalho e ensino médio completo. Vendedor de serviços de crédito e empréstimo consignado, é necessário ter ensino médio completo. Vendedor de serviços de seguro de proteção veicular, não é exigida experiência. Vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Auxiliar administrativo, não é necessário experiência. E auxiliar de limpeza, também sem exigência de experiência. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E uma dica para os candidatos: não esqueça de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que assim ela apareça no seu cadastro. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira. Dia de sol com muitas nuvens nesta sexta-feira em Caratinga. Noite com tempo nublado. A mínima é 16 e a máxima de 25 graus. Tempo nublado em Inhapim, mas sem chuva. A temperatura pode variar entre 15 e 24 graus. Em Bom Jesus do Galho, o sol aparece entre nuvens, tarde e noite com tempo nublado. A mínima é 16 e a máxima de 26 graus. No dia 13 de maio de 1888, foi sancionada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Todos os anos, essa data é relembrada e discutida em várias atividades e eventos ao redor do país, com o intuito de promover a conscientização e a igualdade. Para os movimentos, essa é uma oportunidade de refletir sobre novas políticas e lutar por direitos igualitários. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que marcou o fim da escravidão no Brasil. A data, entretanto, não é celebrada pelo movimento negro. Um dos motivos alegados é que, apesar da lei, a situação dos que se tornaram ex-escravos quase nada mudou à época. Para nós do movimento negro, não é tida uma data como comemoração, mas uma data de reflexão acerca das políticas públicas que deveriam ter sido implementadas naquela data. A Lei Áurea, neste caso, ela não complementou as políticas públicas que poderiam trazer os benefícios para a população afro-brasileira. Ela apenas traz uma liberdade em que a população negra não tinha aonde ir. Muitos tiveram que voltar para as senzalas para não morrer de fome. Tiveram que sujeitar ainda continuar realizando os trabalhos porque não tinham emprego, não tinham trabalho e renda. O Brasil foi o último país independente do continente americano a abolir completamente a escravatura. Tudo isso
deixou muitas marcas e contribuiu para um racismo estrutural no país. A luta que ainda perdura é pela igualdade e para mostrar que a cor não difere o direito igual. No Brasil, a gente sabe que esse cenário ainda de racismo ainda perdura, né? Nós conseguimos ainda observar, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Nós vemos ainda situações de racismo contra a população afro-brasileira, justamente por causa desses resquícios que são deixados de geração em geração, que são deixados por falta de oportunidade para que a população negra possa, então, se igualar à população branca. A gente ainda vê minoria, né, da população em espaços de poder, em alguns empregos, né? Então, sendo ela a maioria da população, nós precisamos igualar essas oportunidades para que possamos provar a cada momento que o povo negro e o povo branco têm o mesmo valor, têm o mesmo conhecimento, têm a mesma inteligência e possa, sim, desenvolver essas igualdades. Giuliane Quintino é vereadora atualmente e desde 2004 está à frente do Movimento Negro Regional. As atividades realizadas ao longo destes anos, por meio de ações de conscientização, eventos que enaltecem a cultura, danças afro, exposições e outros, já surtiram efeitos positivos. Aqui em Caratinga já vemos crescer aqui na nossa sociedade, né, esse respeito, vemos crescer também a conscientização, né, da população afro-brasileira. Então, quando a gente trabalha com a consciência negra, a gente identifica que todos podem ter consciência negra, seja branco, negro, indígena. O que é ter consciência negra? É reconhecer o papel do negro na sociedade, é reconhecer a importância dele, do seu legado para a população brasileira, né? Então, nós celebramos Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro, aí nós celebramos com festa, com alegria e celebramos o 13 de maio como reflexão. Uma live será realizada por Giuliane e diversos convidados nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, por meio do Facebook Giuliane Quintino. O tema é Dia Nacional de Combate ao Racismo. Então, dia 13, nós vamos realizar uma live, né, eu, o Padre Zé de Fátima, o Pastor Marco e a Imaculada, né, refletindo sobre as questões da população afro-brasileira e discutindo sobre o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Então, venha participar conosco, será pelo meu Facebook. Muito obrigada. Dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é formada por negros. Apesar disso, ainda somos um país de muitas desigualdades com relação a essas pessoas que contribuem tanto para o desenvolvimento da nação. É necessário que falemos sobre esse assunto e que a luta pela igualdade seja de todos nós. E assim vamos caminhando para o fim da edição desta quinta-feira. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E para seguir conectado com as notícias ao longo do dia, é só acessar as nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta. Até lá!